Gênesis 2, 6 e 7, eu vou ler da NVI. A gente falou um pouquinho sobre esse texto aí ontem, eu vou retomar para dar continuidade. E hoje eu quero colocar assim uma figura aí na sua mente. Já quero que você comece a pensar nessas duas palavras que eu vou falar. Uma, pedra. A outra, vaso. Qual que é a diferença de uma para a outra? Nós temos que sair hoje daqui sabendo qual que é a diferença. E como aplicar isso na nossa vida. Porque isso pode nos representar. Só que a gente vai ter que matar a charada. Aí nós vamos ler alguns textos e o desafio vai ser, como o Bitum orou, depender do Espírito Santo de Deus para ir descortinando os textos até a gente encontrar o sentido do texto. E o sentido sempre está relacionado à pessoa de Cristo. Porque ele é o assunto das Escrituras de ponta a ponta. A história, inclusive, é sobre ele. A sua história não é sobre uma sucessão de eventos que aconteceram ou deixaram de acontecer na sua vida. A minha história não é um resultado de eventos que aconteceram ou que não aconteceram na minha vida. Isso é parte dela. Mas a nossa história, a sua e a minha, é, sim, a forma como a gente responde a esse que está escondido em todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, que é o Senhor Jesus. A pergunta é se a gente vai matar a charada. Mas nós vamos em nome de Jesus. Amém? Deixa eu tomar. Começou a luta. Vai orando. Não posso errar o timing. Gênesis 2, 6 e 7. Todavia, brotava água da terra. Graças a Deus. Brotava água da terra. Brotava água da igreja. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Eu sempre que começava a falar sobre a criação do homem, quando eu digo homem, humanidade, eu sempre começava da próxima frase. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Eu sempre começava a partir daqui, mas eu achei tão interessante a gente retomar do texto anterior, que para fazer uma lama, o pó somente não é suficiente. Então, para Deus cumprir o propósito que ele tinha, ele utilizou já de uma outra criação dele, que era a água. Então, ele já fazia brotar água da terra, e ela irrigava a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra a partir daí. E ontem eu falei sobre isso. Que o ser humano, então, veio desse movimento de Deus, de permitir que haja o encontro do pó com a água, dali surge o barro, e daí ele dá início a um projeto de construir uma dimensão material, e dentro dela, colocar o sopro do seu Santo Espírito, e dali surgiu uma alma vivente. Ok? Segura essa cena. Agora vai lá comigo, por favor, para Jeremias 18. Ontem eu até estava falando que eu tomei tanta água, gente. E à tarde eu fui falar sobre a mulher samaritana, né? Fiquei imaginando, se a mulher samaritana me encontrasse, ela ia jogar um balde em mim. Acho que ela ia parar no meio do caminho e falar assim, gente, acho que eu encontrei um poço cheio d'água. Era eu. Mas não, mas graças a Deus, ó, toma aqui. E acho que eu vou precisar mais, tá? Fica a dica aí. Obrigada. Jeremias 18, de 1 a 4, diz o seguinte. Bitum já deve estar angustiado. Como é que vai linkar uma coisa com a outra? Chegaremos lá. Deus é fiel. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então já demos um salto. Saímos de Gênesis, estamos lá em Jeremias 18. E o texto diz assim. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor.
vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Glória a Deus, pode abrir, irmã. Obrigada. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Bonito isso, né? Tem profeta que ouve a voz de Deus e obedece. Imagina se ele desse uma de Jonas. Não, não vou não. Vou não. Vai não. Você vê, obediente. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ok? Vamos ver se a gente consegue ser ousado e tentar dar um salto no outro texto. Vamos. Animam? João 3. Você vai lá, meu Deus do céu, como agora? Para onde iremos, pois, diante dessas coisas? João 3, a partir do 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel, então entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A gente leu, então, 3 textos distintos. Gênesis 2, Jeremias 18 e João 13. A figura que eu desafiei foi, aliás, João 3. É isso, né? João 3. A figura que eu propus, então, para a gente começar a nossa reflexão hoje, diz respeito a 2 palavras. Quais são? Pedra e vaso. Nós vamos começar, então, falando um pouco sobre essa figura aí do barro. Um dia eu estava no ateliê de arte de uma amiga minha que é ceramista, professora de mosaico, e eu fui lá para fazer uma oficina sobre cerâmica com ela. Eu não fui para um culto, entende? Eu não fui para uma EBD. Eu fui para uma oficina de cerâmica. Essa era a minha pretensão. Tentar desenvolver meu lado artístico, ver se ele existe, no caso, né? E fui. Cheguei lá, ela começou a dar uma aula. E eu achei interessante porque, na cabeça dela, ela estava dando uma aula sobre cerâmica. Na minha, parece que era um sermão que estava sendo pregado. Mas aí você vai me dizer se era ou não.
Porque ela começou a dizer o seguinte, gente, existe aqui ela estava dando aula, né? Eu era uma das pessoas ali, e ela começou a falar assim, você sabe que quem trabalha com cerâmica, a primeira coisa que tem que saber é escolher o barro. Você não pega qualquer terra. Tem que ser uma terra que dê conta daquilo que você precisa fazer, daquilo que você quer fazer. Qual é o projeto? Bom, quero modelar alguma coisa, construir, por exemplo, um copo. Então, eu preciso de alguma coisa que dê conta do recado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, para sair alguma coisa feita de barro, tem que ter alguém que escolha. Ok? Precisa ser escolhido. De todas as possibilidades, tem que ter alguém que bata o olho e fale, é para lá que eu vou. E seleciona aquilo ali. Me parece que foi essa ação de Deus quando resolveu criar a humanidade. De todos os elementos, ele foi para o pó da terra. O pó sozinho viraria copo? Não. O pó sozinho não daria conta do recado. O pó precisaria de alguém que entendesse das propriedades do pó, que associasse com outros elementos, que dali fizesse, então, um outro movimento para surgir, finalmente, aquele que era o projeto. Certo? Pois então, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Santo Espírito, preparou a terra, o ateliê estava montado, e agora ele foi escolher o elemento. De todos os elementos presentes, e eram vários, ele escolheu um, que foi o pó da terra. Juntou com a água, fez lama. Isso é o que o texto sagrado diz. Vamos agora para o ateliê da amiga. E a amiga está falando, pois bem, de todos os elementos que existem, o barro é o mais interessante de todos. Porque ele é o elemento na terra que aceita entrar em contato com outros. Em outras palavras, ele é diferente de outros elementos, mas ele é compatível a vários outros. Não é interessante isso? Na prática significa o seguinte, que o pó da terra é diferente da água, mas são compatíveis. Que o pó da terra é diferente do vento, mas são compatíveis. Que o pó da terra é diferente do fogo, mas são compatíveis. Aí você fala, o que isso tem a ver com o texto? Tudo. Porque dos elementos criados por Deus, ele vai direto no pó da terra. E dali, então, ele mistura com água e o pó da terra aceita a água. E aceita ser modelado. E surge um corpo. Se eu quiser fazer aqui um copo de cerâmica, eu preciso pegar o pó da terra, juntar com água e modelar. Modelei. Agora o que eu tenho que fazer? Não é assar. Eu preciso deixar esse copo agora o quê? Secar. Eu preciso deixá-lo descansar. Grava essa palavra. Grava essa palavra. Se não descansar, ele não presta. Ele tem que descansar. Para daí, quem fez, bater o olho e falar, ficou muito bom. Agora eu quero o quê? Eternizar. Aí eu passo pelo fogo. Era um sermão ou não? Calma que fica melhor. Fica melhor. Então, dos elementos que Deus podia escolher, ele escolheu o pó da terra. Aí é interessante, que nós estamos lendo Gênesis. Mas se a gente der uma visitada de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver algumas manifestações de Deus através de algumas figuras, inclusive de alguns fenômenos da natureza. Como, por exemplo, Jesus, com a mulher samaritana, ele se apresenta como água viva.
Quando estão os discípulos lá, reunidos, surge um vento. O que a gente vê? Que descem como línguas de fogo. O que a gente está vendo? Que Deus usa exatamente essas figuras para fazer uma menção a quem? A Ele. Eu não estou dizendo que Deus é o fogo. Não estou dizendo que Deus é o vento. Eu não estou dizendo que Deus é a água. O que eu estou dizendo é que Deus está mandando um recado para nós. Que recado? Que Ele se manifesta dessas formas também no decorrer da história, está escrito nas Escrituras, e que, curiosamente, todas essas manifestações são compatíveis ao pó da terra. O pó da terra foi feito para entrar em contato com esses fenômenos. O pó da terra foi feito para entrar em contato com a água. O pó da terra foi feito para entrar em contato com o vento. O pó da terra foi feito para entrar em contato com o fogo. O que a gente descobre? Que a gente foi feito da onde? Da onde? Do pó da terra. Nós fomos feitos, então, para entrar em contato desde as menores partículas do nosso ser, com quem? Com Deus. Por isso que, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. O barro, ele tem que ser escolhido. Então, não sou eu que escolho Deus. É Ele que vem ao meu encontro. Esse movimento não é mérito meu. Não fui eu que tentei, num domingo como esse, ir atrás de Deus e convencê-lo de que eu precisava dele. Foi o contrário. Quem já ouviu meu testemunho sabe que eu sou uma pessoa que pode dizer isso. Eu tenho convicção, melhor dizendo que isso, sobre isso. Eu não sou a pessoa que cresceu vindo, como muitos de vocês cresceu vindo à igreja, como deve ter sido o caso de Nicodemos. Cheguei em João 3. Eu não fui como Nicodemos, que cresceu ouvindo falar, que cresceu manuseando a lei de Deus. Eu não fui Nicodemos. Eu não tive esse privilégio de crescer na igreja. Se a gente trouxesse o Nicodemos para hoje, ele poderia ser considerado um líder na igreja, talvez? Poderia? Um professor de teologia? Poderia ser? Um desses caras que de repente a gente lê livro, uma referência. Acho que poderia ser, não? Porque ele era o caso dele lá atrás. Então, Nicodemos, ele circulou num ambiente onde a lei de Deus, o que se fala sobre Deus, era já naturalizado, ele dominava os conceitos. Eu não fui essa pessoa, num domingo como esse. Por isso que sempre eu venho para São Paulo, eu lembro disso, acho que eu fico meio nostálgica e grata a Deus. Porque foi num domingo assim, de manhã, que um dia o telefone tocou, e eu atendi, era uma amiga minha me chamando para um culto. E eu só fui com um objetivo, salvá-la da igreja. A missão da irmã. Irmã de quem, né? Só falou da serpente. Porque dela que não era. Eu lembro perfeitamente, eu morava no 10º andar. A gente tinha uma república. Eu fazia faculdade aqui em São Paulo. Embora não seja daqui, por isso eu morava numa república, não tinha família aqui. Dividia apartamento e fui, então, para o culto. Aliás, antes de ir para o culto, eu lembro que eu olhei para fora do 10º andar, olhei para São Paulo e olhei para o além. E soltei uma frase, 2 talvez. Eu lembro que eu falei o seguinte: olha, Deus, se você existe, eu só te peço uma coisa, me dá sabedoria para eu ver os prós e os contras e salvar a Carol. E fui. Eu não vou contar o resto do meu testemunho. Tem na internet, gente. Eu vim dar um outro recado, depois vão falar, e a pedra que a gente faz? E o vaso? Não, deixa eu terminar minha missão aqui. Tem aí no YouTube, tá entendendo? Você procura lá. Mas o rolê é massa. Para quem pentecostal, então, não é só o manto. Terra. Show de bola.
engraçado. Enfim, não vou abrir por causa do tempo. Mas, enfim. E aí o que aconteceu? Eu fui com essa missão. Então, eu fui para tirá-la de lá. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero que você veja o seguinte: existem pessoas que não estão naturalizadas, familiarizadas com esse assunto. Eu não sou uma pessoa que cresceu num ambiente onde conhecer a palavra de Deus era alguma coisa assim, era nominal, era talvez uma tradição, mas não era uma verdade que sustentava a minha vida. Então, na minha cabeça, qual era a minha ideia? Eu nasci e agora eu vou tocar a vida. Então, existe uma coisa importante sobre o barro. O barro tem que ser escolhido. O que Deus fez comigo naquele dia foi me escolher. Eu fui para a igreja para tirar uma filha dele da igreja. Eu fui para a igreja pedindo a bênção dele, que era o Deus que eu não cria, que eu nem sabia se existia. Eu fui para a igreja para tirar a filha dele de lá, achando que eu estava fazendo o bem para ela. E eu lembro que eu cheguei num culto do domingo de manhã nessa igreja, e eu vi uma galera tão universitária quanto eu. Eu fiquei escandalizada. Eu lembro que eu olhei para aquele povo e eu falei: a que ponto chegou a juventude brasileira? Alguém tem que fazer uma coisa pelos jovens nesse país. Eles não sabem que a religião é o ópio do povo? Eu fiquei escandalizada com aquilo e imaginei a religião ali se levantando com uma muleta para sustentar aqueles miseráveis estudantes da SPM, onde eu estudava, da USP, da FAAP. Falei: a que ponto chegou a juventude brasileira? Que derrota. Falei: pelo menos eu vou tentar salvar a minha amiga. Compreende? Então, veja bem, você tem alguma dúvida que é Deus que vem atrás da gente? É Deus que vem atrás da gente. Deus veio atrás de mim. E Deus deve ter vindo atrás de você. Quero crer que sim. Se não veio, é hoje, brother. Está entendendo? Fica a dica. Tá certo? Então, foi Deus que começou o projeto. Deus escolheu e quis criar a humanidade. Criou Adão e Eva. Mas tem uma outra coisa interessante. Você parou para pensar que o barro por si só, ele não vira nada? Eu moro lá na solo capixaba, né? Moro assim a 100 metros da praia. Fazer o quê? Deus quis assim. Fazer o quê? Aprove ao Senhor abençoar a sua serva. Entende? A gente tem que dizer sim para as coisas de Deus. Está entendendo? Aprove ao Senhor. E aí o que acontece? Por que eu falo isso? Eu moro na terra, moro no Espírito Santo, na Vitória do Espírito Santo. Fala sério, hein? E aí o que acontece? É a região onde tem a muqueca capixaba, onde tem as paneleiras. E se você vai visitar lá o ateliê delas, você vai ver que vai ter uma região onde todas elas dali vão tirar o barro. Só que quando uma coisa é você passar pelo stand delas, aquele monte de panela. A outra coisa é você ver onde é que está amontoado o barro. Você olha para um, você olha para outro, você não vê a mesma coisa. Sacou? Um é panela, porque é o quê? É o barro trabalhado. O outro não passa de barro. Em outras palavras, o barro tem tudo para dar certo, mas se não entrar em contato com um bom oleiro, ele não serve para nada. Aliás, ele só atrapalha. Por quê? Porque barro não trabalhado vira pedra. Começamos a juntar? Começamos? Começamos a juntar. Como que a gente começou a pensar aqui hoje? 2 palavras. Pedra e vaso. O que a gente começa a entender? Todos nós viemos do pó da terra. Das duas, uma não tem escapatória. Ou a gente é pedra, ou a gente é vaso.
Claro que a gente dá para levar para outra situação, vaso de honra, vaso de honra e vaso de desonra. Mas eu não vou entrar nisso aí, Bitum se vira isso aí com vocês para depois. Eu vou trazer essa figura, é a pobreza das figuras. Figura, então, ela vai alcançar só um tanto, esse é o objetivo, ok? Não vai dar para abarcar tudo não, mas acho que é um bom começo, né? Então, qual que é a ideia hoje aqui? A ideia hoje aqui é entender o seguinte, nós viemos aí de uma conferência de identidade e sexualidade. E o que eu quero dizer, você nascer por si só não é suficiente para você ter a sua identidade, nem sua sexualidade trabalhada num vaso, como um vaso. Você nasce como? Você nasce puro barro. Agora precisa do quê? De um bom oleiro para trabalhar você, para me trabalhar. Aí a gente chega na figura de Jeremias. Porque o texto diz o seguinte, que Jeremias recebeu uma direção do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. E aí é interessante, porque Jeremias foi à casa do oleiro e o que ele viu? Lê aí, por favor, em Jeremias 18. Ele viu o oleiro trabalhando com a roda. Você já viu alguém trabalhando com a roda? Aí eu volto para a figura da minha amiga ceramista e volto para a figura das paneleiras. Se você sabe o que você quer fazer, você tem algum objetivo, o que você tem que fazer com a sua atenção? Ficar o quê? De olho. Por que você tem que ficar de olho? Porque a qualquer movimento o barro desanda. Então, olha o que aconteceu aqui. Fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Olha em seguida, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Eu pergunto, quem estragou o quê? Das duas, uma, ou o oleiro não tem perícia, não tem habilidade, é inapto, ou o barro está com problema. E a Bíblia diz que o que aconteceu foi que o barro se estragou. E aí, quando você volta para conversar com a minha amiga ceramista, o que você descobre? Que barro tem memória. E que o trabalho do oleiro, quando bom, é quebrar a memória do barro. Por quê? Aí você dá um salto, vou colocar um outro nome aqui. Se você ler o livro A Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira, ele vai trazer uma explicação sensacional sobre o barro. O barro tem uma característica sobre essa de ter memória. E nas palavras do Jonas, é isso aqui. O barro, ele é autodestrutivo. Lembra de alguém? Faz assim. Lembra de alguém? Se depender de nós, nós vamos para onde? Ladeira abaixo, como se fosse uma pedra solta. Mas Deus escolheu o barro, entrou em contato com o barro, mostrou a sua perícia, inclusive cria o ser humano que dia? Segunda braba, para bater laje. Criou o ser humano quando? Sexto dia, véspera do descanso. O ser humano que veio do barro foi feito para o descanso. Amém? Caberia agora. Agora eu vou repetir. O ser humano veio do barro e foi criado para o descanso na presença de Deus. Gente, é muita espontaneidade. Isso é a igreja pentecostal, glória a Deus. Né? Glória, é muito espontâneo. Amém? Muito bem. É interessante porque, olha o fenômeno que aconteceu. Em Gênesis 3 veio a queda. Aí você vai ver na narrativa das Escrituras que uma das coisas que o Redentor, que a semente que foi anunciada em Gênesis 3 pós-queda, não foi anunciada uma semente que esmagaria a cabeça da serpente? Certo? Que é Jesus, que do ventre da mulher nasceria. E aí Maria cumpre isso aí, e dali nasce, por causa da ação do Espírito Santo, nasce o Senhor Jesus, o nosso Redentor. E uma das promessas é que o Redentor faria o quê com o nosso coração? Substituiria um coração de
pedra por um coração de carne. E nesse coração de carne depositaria o seu espírito, porque ele viraria o quê? Um vaso. Então, olha que coisa linda. Nós não fomos feitos, no plano de Deus, para a gente ser pedra. Nós fomos feitos para ser o quê? Um vaso onde ele pudesse despejar a sua presença, o seu Santo Espírito. Olha que coisa linda. Aí você vê que quando o ser humano peca e desanda nos tempos de Noé, o que Deus fez? Enviou água. Por que isso? Aí eu volto para minha amiga. Ela dando aula para a gente falou assim, Andréia, mas você tem que entender uma coisa, oleiro bom sabe o limite do barro. Não é nem muita água e nem pouca, e não é nem muita pressão nem pouca. Oleiro bom sabe até onde vai com o vaso, com o barro. Por quê? Porque se botar muita pressão, ele vira pedra. Aí você dá um salto e você pensa, a gente falou muito ontem sobre, por exemplo, o abuso. O que é o abuso, senão uma pressão e vira pedra? Tanto é que seca, né? Entristece, embrutece. Aí o que a gente vê? Que o ser humano agora precisa do quê? Acabou para ele? Nossa, virou pedra, então acabou? Não, aí ela deu a aula. Mas fica tranquila, porque me deu um desespero. Ela achava que estava dando aula de cerâmica, eu estava ouvindo um sermão. Na hora que ela falou que virou pedra, me deu uma angústia. Eu falei, meu Deus, acabou, é o fim? Não há esperança? O pobre da pedra? Não, ela falou assim, não, fica tranquila, pega essa pedra aí. Me deu uma pedra. Você agora bate um pouquinho nela, de leve. Bati. O que aconteceu? Esfarelou. Falei, coitada, ficou pior ainda, em frangalhos. Ela falou assim, não, fica tranquila. Deu um pouquinho de quê? De água. Põe um pouquinho de água e amassa. Ela falou assim, André, aprende. Uma pedra na mão de um bom oleiro sempre vira barro de novo. Aí sim, bota fé. Ou seja, ainda que você tenha chegado pedra, ainda que você já seja um vaso, porque diferente de Nicodemos, talvez você já é familiarizado com as coisas da igreja, do evangelho, mas talvez você tenha chegado como? Seco, árido. Então nós temos que ver aqui o seguinte, você pode ter vindo como pedra. Você pode ainda ter uma cara de vaso, mas no fundo ser pedra. Ou você pode ser um vaso, mas que está tão seco, que está mais para pedra do que para vaso. Você pode falar assim, e agora que eu faço? Simples. Ouve o que está escrito aqui. Você pode ser o pior modelo hoje, mas se tiver na mão certa, pode virar vaso cheio da presença de Deus de novo. Então, você talvez tenha chegado hoje pedra, você talvez tenha chegado um vaso seco. Mas se o oleiro estiver aqui, me parece que está, porque a palavra dele está aqui, porque o nome do Senhor Jesus Cristo está aqui, então há esperança para todos nós aqui. Ainda que a gente tenha chegado pedra, ainda que a gente tenha chegado vaso seco, o oleiro, estando aqui, ele quebra o que tem que ser quebrado, como fez com Nicodemos, e você pode nascer de novo, receber a visitação do Espírito Santo, nas mãos e obra do Senhor Jesus Cristo, e Ele selar você e te dizer, tem dono, para a pedra não presta, é meu vaso, e vai ter o meu selo, que é o meu Espírito. Aí vira propriedade exclusiva desse oleiro, que é o Senhor Jesus. E de repente você chegou árido, seco, porque muitas coisas talvez tenham te embrutecido. Deixa eu te falar, na mão certa vira vaso lindo e glorioso de novo. Então, qual que é a proposta hoje? A gente ser honesto diante de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus nos convença.
de que talvez a gente esteja pedra. Por quê? Porque nunca nasceu de novo. Pode nascer hoje. Aí por isso que eu quero chamar o Bitum aqui para fazer essa oração. Os que chegaram pedras, assim como Nicodemos, que talvez cresceram na igreja, sabem tudo de teologia, mas não nasceram de novo, podem nascer hoje. E eu não gosto de deduzir que todo mundo já tenha chegado lá, porque eu sou uma. Que alguém precisou perguntar, você já reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e nasceu de novo? Ou você nasceu na igreja como Nicodemos? Então tem que nascer de novo do Espírito, é a primeira coisa. Sair dessa vida de pedra, que é uma derrota, e se tornar vaso. Mas de repente você já é vaso, como eu também já sou, pela misericórdia do oleiro, que é o bom pastor Jesus Cristo, que já me salvou. Mas talvez eu esteja também ressequida pelas coisas da vida. E eu preciso de um renovo. E o bom pastor nos renova. E aí a outra oração, para que todos os vasos aqui, que se vejam como áridos, estéreis, cansados, rachados, sujos, possam ser lavados, porque ainda é uma figura sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Está contigo. Deus abençoe.